Olá, cursista! Sejam todas, todos e todes bem-vindas e bem-vindos à disciplina das violências e da letalidade infanto-juvenil. Meu nome é Josiane Camelo Ferreira Antunes, sou doutoranda em Serviço Social pela Unesp, assistente social por formação e estarei ministrando, juntamente com os professores doutores Norma Lúcia Neres de Queiroz e Cidelmar Alves da Silva Kunz, a disciplina das violências e da letalidade infanto-juvenil. Iremos dar início à unidade 2, violência psicológica e auto-infligida, contra crianças e adolescentes. Os objetivos da unidade 2: promover a compreensão e o combate à violência psicológica e auto-infligida, capacitando os participantes a identificar, compreender e abordar de forma eficaz essas violências. Esse objetivo, ele enfatiza a importância da detecção precoce, da intervenção adequada e do fornecimento de suporte emocional e psicológico às vítimas, visando a prevenção de danos futuros e a promoção do bem-estar e do desenvolvimento saudável desse público. Compreender e ampliar os conhecimentos para contribuir com a intervenção em casos de comportamento de automutilação e autolesivos em crianças e adolescentes. Este objetivo envolve a capacitação de profissionais de saúde, educação e assistência social para reconhecer, compreender e intervir de forma eficaz nos casos de automutilação e autolesão em crianças e adolescentes. Discutir a importância de políticas públicas para garantir proteção a crianças e adolescentes no âmbito da assistência social, saúde e educação. O conceito de violência psicológica e violência auto-infligida. Impactos e danos da violência psicológica e da violência auto-infligida na vida das crianças e dos adolescentes. Trazemos também como outro objetivo a importância das políticas públicas para a garantia de direitos das crianças e dos adolescentes e também notificação em casos de violência infantil. Caro cursista, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, conceitua a violência psicológica como toda ação que coloque em risco ou cause dano à autoestima, à identidade ou desenvolvimento da pessoa, tais como depreciação, punições humilhantes, desrespeito, toda forma de rejeição, cobrança exagerada, discriminação e utilização da pessoa para atender às necessidades psíquicas de outrem. As agressões verbais, elas trazem danos ao psíquico e ao emocional da criança e do adolescente. Ele fere o equilíbrio afetivo, interferindo na capacidade de tomar decisões e prejudica o estado de bem-estar, que se faz tão necessário para uma vida com dignidade. A hostilidade não deixa sinais físicos, porém, ela imprime marcas negativas que abalam e traumatizam pelo restante da trajetória de vida. Um fator nos chama a atenção, pois os estudos demonstram que a violência psicológica está intrinsecamente ligado à dependência afetiva da vítima. De alguma forma, a vítima relaciona a brutalidade sofrida com uma forma de segurança. Então, a falta de afeto, ou seja, a carência afetiva do público infanto-juvenil, está interligada com o sofrimento provocado pelo agressor, que na maioria dos casos tem um temperamento explosivo e tem um papel de protetor. Cabe refletir. O gesto desesperado de amor, tentando manter o relacionamento, evidencia ciúmes patológicos de quem quer, de qualquer forma, ter o domínio e o controle da situação. Outro ponto a ser observado é que a pessoa dominada, na maioria das vezes, tem baixa autoestima em decorrência de um provável reflexo de opressões e angústias vivenciadas tanto pelas crianças, tanto como pelos adolescentes em seu contexto familiar e ou social. Aí, conforme preconizado no artigo 7º da Lei Maria da Penha, constrangimentos, ridicularização e perseguição, entre outras ações causadoras de danos emocionais, são denominados como violência psicológica e é considerado crime. Contudo, essa complexidade em definir o que é uma crise de relacionamento da agressão moral e psíquica torna uma tarefa difícil para trazer à luz provas que a identifiquem. Não somente os casais vivem esse tipo de problema,
mas crianças, pessoas deficientes e idosos que dependem dos cuidados de outros. Estes, não raramente, eles sofrem por negligência, impaciência e intolerância dos seus responsáveis. É possível constatar nos artigos lidos que as pesquisas acerca dessa violência têm crescido nas últimas 3 décadas. Um dos argumentos é que essa violência é uma das mais difíceis de serem identificadas, mas ao mesmo tempo provoca graves danos contra as crianças e adolescentes, como por exemplo, os maus tratos que têm sido difíceis de serem identificados. Garbarino, em 2011, elencou 5 importantes comportamentos parentais inadequados que podem auxiliar famílias e profissionais na identificação dessas violências. São elas: recusar-se a reconhecer a importância da criança e do adolescente e a legitimidade de suas necessidades, isolar esses sujeitos de experiências sociais normais, impedindo-os de fazer amizade, fazendo com que eles acreditem que estão sozinhos no mundo, aterrorizar esses sujeitos verbalmente, criando um clima de medo e terror, fazendo-os acreditarem que o mundo é hostil, privar esses sujeitos de estimulação, reprimindo o desenvolvimento emocional e intelectual, e corromper a criança e adolescente de sua socialização saudável, estimular e reforçar seu engajamento em atos antissociais. Contudo, são diversos fatores de riscos, em especial condições e qualidade de vida, convivência com pai ou mãe, não biológicos, separação dos pais, alienação ou precária autoestima da mãe, baixa amabilidade dos pais, gravidez precoce ou parto complicado, baixo QI, dificuldade de controle emocional com os membros da família, questões de gênero, disciplina e valores familiares rígidos, pouco suporte dos pais, pais insatisfeitos no casamento, entre outros. Outros problemas associados à convivência com violência psicológica na infância e na adolescência, constatados nos estudos, foram mau rendimento escolar, problemas emocionais, aí entra ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, transtorno de estresse pós-traumático, que é o TPT, ser vítima de violência na comunidade e na escola, transgredir normas e vivenciar violência no namoro. Há uma necessidade de construir formas promotoras da paz na lida com a violência. Refletir sobre essa violência pode contribuir, sem sombra de dúvidas, para retirá-la da invisibilidade, apesar das inúmeras dificuldades a serem vencidas no enfrentamento dos prejuízos que submetem crianças e adolescentes em todos os lugares do mundo. Cursista, para iniciar nossa conversa sobre a violência autoinfligida, faz-se necessário rever as faixas etárias do que é ser criança e adolescente no Brasil. Com base no ECA, em 1990, a pessoa com até 12 anos incompletos é vista como criança e na faixa etária entre 12 e 17 anos, 11 meses e 29 dias, é considerado como adolescente. Sobre esse entendimento, podemos afirmar que a adolescência é a transição do período de desenvolvimento da maturação humana entendida entre a infância e a idade adulta. A mesma tem sido marcada pelo aumento das condutas autodestrutivas por uma porcentagem dos adolescentes. Então, esse estágio da vida é apontado por excessivas transformações na área biopsicossocial e fisiológica, sendo motivado pelas relações do adolescente com seu contexto ambiental e social. Situação que relata a singularidade individual do adolescente. Então, dessa forma, a diversidade dessa etapa da vida dificulta o estabelecimento padrão de comportamento, pois não há um comportamento universal, mesmo porque cada ser é único em sua singularidade, no seu contexto histórico, social, econômico e cultural. A passagem da infância para a adolescência traz mudanças significativas, mas também angústias que envolvem os lutos pelas perdas do corpo infantil e da identidade infantil. E, ao mesmo tempo, os adolescentes não se veem como adultos. Parece haver um espaço vazio. Assim, os adolescentes, em sua maioria, passam por ressignificações e reformulações que, somadas aos fatores socioculturais e biopsicossociais, resultam na formação do adulto. Então, de uma forma geral, o adolescente é um sujeito mutável,
ambivalente, inquieto, instável e sente ainda mais pressão em razão das responsabilidades que deve assumir e a desconstrução da ideia de que tinha sobre seus pais. Então, nesse momento, eles passam a ver seus pais como pessoas comuns com atitudes, defeitos e limitações. Então, nessa direção, os adolescentes estão em busca de si mesmo e de suas identidades, construindo sua autoimagem em relações com o mundo em função de seus desejos, como, por exemplo, encontrar um grupo social ou tribo que possa lhe acolher e estabelecer confiança para compartilhar suas angústias com pessoas que falam sua língua. Então, nessa procura, vivenciam sentimentos ambíguos quando envolve a separação dos pais. As autoagressões mais praticadas no país são arrancar cabelos ou pelos, que a gente chama de tricolotomania, esmurrar a cabeça na parede, escoriar a pele em superfícies ásperas, cortes, passar cola no corpo e descolar, arranhões, mordidas, queimaduras, engolir objetos perfurocortantes, intervir em cicatrizações de feridas. Então, diante do exposto, cabe informar, cursistas, que o pesquisador Campbell refere-se que há 22 maneiras de praticar a automutilação. São elas: cortes, representa 94,7%, queimadura, 78,9%, autogolpe, 73,7%, coçar até ferir, 58,9%, mordidas, 50,5%, interferência na ferida, arrancar a casca, 48,4%, e bater o corpo ou parte delas na cabeça, 46,3%. O autor afirma ainda que a violência autoinfligida não suicida tem causas não patológicas, que são 20%, e patológicas, 80%. As causas não patológicas, em sua maioria, estão relacionadas a jogos de desafio, reafirmação ou pertencimento a grupos ou tribos, a associação a personagens famosos que realizam esses atos e impulsividades em ocorrências de crises sem transtorno mental. Cursistas, passamos agora para o nosso processo de avaliação. O processo de avaliação será por meio de um fórum de discussão elaborado com base na temática e solicitamos que você explicite em seu comentário ou participação de 5 linhas sua compreensão crítica acerca do que impulsiona crianças e adolescentes a tentarem contra o próprio corpo ou, em casos mais graves, contra a própria vida. Tendo em vista essas questões e a temática de nossa disciplina, eu convido a vocês conhecerem melhor os artigos indicados que tratam sobre a violência psicológica e violência autoinfligida contra crianças e adolescentes, discutido na unidade 2. Apresentação da disciplina das violências e da letalidade infanto-juvenil, conceito de violência psicológica e violência autoinfligida, impactos e danos da violência psicológica e da violência autoinfligida na vida das crianças e dos adolescentes, a importância das políticas públicas para a garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, notificação em caso de violência infantil. Agora que conhecemos um pouco sobre violência psicológica e da violência autoinfligida contra crianças e adolescentes, convido você, cursista, a mergulhar nesse processo de aprendizagem que será enfatizado no próximo vídeo, o trabalho infantil. Então, caros cursistas, chegamos ao final de nossa unidade. Friso a importância de se dedicarem sobre as leituras do artigo. Então, caros cursistas, chegamos ao final de nossa unidade. Friso a importância de se dedicarem sobre as leituras do artigo obrigatório, dos artigos complementares e das atividades propostas pela unidade. A próxima unidade é a unidade 3, tendo como tema o trabalho infantil, e será ministrada pelo professor Cidelmar Alves da Silva Kunz. Um forte abraço e até mais!